Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 6 de abril. Lembrando que você está nos acompanhando pelas parabólicas em todo o país, também pelo nosso portal, o sba1.com, pelo Facebook, pelo YouTube. Você acompanha também por TVs por assinatura, como a Claro TV, a NET TV, agora uma só. Também pelas emissoras que compõem aí a NEL TV no Brasil e no Paraguai. A partir deste momento, o sinal aberto também no Agricultura BR com a TV Imaculada Conceição, no estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando um pouco a respeito do que vem acontecendo com a colheita da soja no país. E de acordo com os dados da consultoria AG Rural, divulgados na manhã desta segunda-feira, chegou a 83% a colheita em todo o Brasil, mostrando agora uma diferença pequena frente à colheita que vinha no ano de 2019, apenas de 1 ponto percentual. Vamos dar uma olhada agora então nesse comparativo. Você acompanha comigo como é que vem a situação. Agora, bem igualado, muito próximo de igualar aqui a média da situação que se tinha da colheita passada e que foi recorde em tempo com 84% no dia 2 de abril. Portanto, 2 de abril de 19 comparado a 2 de abril de 20, agora a diferença é muito pequena. Alguns estados já concluíram a sua colheita. É o estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja do mundo estadual, chegou ao final da sua colheita. Outros estados, como Mato Grosso do Sul e Goiás, estão muito próximos a atingir esse patamar. A grande preocupação segue sendo o estado do Rio Grande do Sul, que quanto mais avança na colheita, mais identifica problemas de produtividade, resultados finais de produção, por conta da situação de seca que trouxe estresse hídrico e queda nos elementos indicadores da produção de soja. Um outro estado que está bastante adiantado na colheita é o estado do Paraná. O segundo maior produtor de soja do país deve colher nessa campanha 2019-2020 20 milhões e 700 mil toneladas. O repórter Mauro Andrade nos fala um pouco a respeito do ritmo de colheita e também de produtividade no estado. O último levantamento de campo divulgado pelo Departamento de Economia Rural aponta que a safra de soja está praticamente encerrada no estado do Paraná. Até o momento, mais de 92% da área plantada já foi colhida. A produção estimada para este ano é de mais de 20,7 milhões de toneladas, com uma produtividade média em torno de 3.800 quilos por hectare. Se essa estimativa for confirmada, será a maior produção de soja da história do Paraná. Apesar do clima seco, que atrapalhou o plantio no início da safra, o clima, de uma forma geral, foi muito bom. A comercialização está adiantada. Mais de 53% do que foi produzido já foi comercializado. Os preços também estão muito bons esse ano. Na média, na última semana, a saca de soja foi vendida por mais de R$ 84,00 pelo produtor paranaense. Em resumo, nós tivemos um clima que favoreceu, uma produção enorme e preços que são muito recompensadores. Sigo falando de soja por aqui no Agricultura BR, agora trazendo números que foram apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, que mostra dados aí, os seus números sendo mantidos, tanto na estimativa de produção, quanto também na estimativa de embarques. Nessa informação que eu vou trazer agora, vou falar um pouco também dos números da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que na semana passada traziam dados que eram diferentes da Secretaria de Comércio Exterior. De acordo com a ANEC, a exportação de soja em março foi a maior de todos os tempos. Março de 2020, o maior embarque de soja de todos os tempos, com um total de 13 milhões e 100 mil toneladas. Nós vamos ver os números gerais agora no gráfico, está na tela. Você tem aqui os dados da ABIOV
para a produção e exportação de soja. Produção no ano de 2020 em 123 milhões e 700 mil toneladas. As exportações devem alcançar 73 milhões e meio de toneladas. Um dado importante sobre os aspectos de produção da soja aqui no país são referenciados pela ANEC. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais trouxe um dado que mostra um embarque de 13 milhões e 300 mil toneladas. Uma situação diferente, né, um pouco melhor do que aquela que foi expressa pela Secretaria de Comércio Exterior, que tinha trazido nos seus dados no dia já 1º de abril, trazendo números que mostravam um embarque pouco superior a 11 milhões de toneladas, portanto, seria o segundo melhor da história. Mas agora você vê números aí que divergem dos números da Secretaria de Comércio Exterior, a ANEC dizendo que foi um pouco mais cheio esses embarques no mês de março, recorde para o país. A Agricultura BR traz agora destaques em relação ao que vem acontecendo no cenário da soja no ambiente internacional. Vamos ver como é que soja em Chicago começa essa semana. É o que eu destaco agora na tela. Você tem aqui o mercado mostrando uma ligeira recuperação no dia de hoje, operando com pequena alta. Maio vem a 8 dólares e 57 centes o bushel, uma ligeira alta aqui, vai chegando a 0,6, 0,4, 0,5, 0,6% de alta. Julho vem com 8 dólares e 62 centes mais 2 o bushel. Agosto, 8,64 mais 6. Setembro, 8 dólares e 63 centes mais 2. Ligeiras altas aqui, não muda nada do que vinha acontecendo com soja nos negócios na Bolsa de Chicago. Mas é importante ressaltar que demanda por soja segue extremamente elevada, com os chineses fazendo aquisições no Brasil e agora fazendo aquisições junto com os Estados Unidos também. Isso mostra um cenário positivo para o mercado internacional da soja. Por outro lado, é importante também que nós observemos a situação do milho. Como pelo menos 1/3 de todo o milho produzido nos Estados Unidos, de 360 milhões de toneladas, é utilizado para a produção de etanol, essa pressão negativa causada pela crise do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, somada a uma queda de consumo por conta do coronavírus nos Estados Unidos, meio que deu uma brecada mesmo na situação de produção e consumo de etanol norte-americano. Isso mexe com o mercado do milho. Nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que pode, não é uma decisão ainda, mas que pode vir a taxar petróleo importado para dar ali um alívio para a situação de etanol nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada como é que vem o dólar? Olha só como é que tem o dólar hoje, dólar vindo para 5,23 mais 8, R$ 5,23 mais 8, queda de 1,64% para a moeda norte-americana. Falo agora a respeito de dólar ainda, mas de mercado financeiro também, porque nós vamos até São Paulo, na sede da BBM, nos estúdios do Canal do Boi, conversar com Walter Puga Júnior, que nos traz as primeiras informações da semana em relação ao mercado que vem tomando impactos, aí, muita pancada por conta da crise desencadeada. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, foi um susto logo na abertura do mercado de câmbio hoje pela manhã, quando o dólar passou aí, chegou a tocar R$ 5,29. Mas isso não durou mais do que 15, 20 minutos, não. Em seguida, o dólar veio em queda e, neste momento, o dólar recua mais de 1,60%, cai para R$ 5,23. Vou lembrar, abril tocou 5,29 e recuou. E recuou por quê? A expectativa de que já começa a ceder aquela curva de contágio lá na Europa. Essa notícia trouxe um alento para o mercado. Lógico, fez com que o dólar perdesse aquela valorização acentuada frente a outras moedas e, com isso, começou a recuar a ponto de operar agora abaixo de R$ 5,24. Agora, essa informação de que
parece que a pandemia começa a ter algum alívio, trouxe um alento para as principais bolsas do mundo. Tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como na Ásia, as bolsas operam em alta. Portanto, há alguma recuperação, lógico, níveis muito baixos ainda, mas uma forte recuperação em todas as bolsas. Não é diferente com a Bolsa Brasileira. Veja, depois de um recuo acentuado das bolsas em todo o mundo nos últimos dias, o que nós temos é alta nos Estados Unidos, alta na Europa hoje, alta na Ásia, tudo isso na expectativa, tudo isso ocorre na expectativa de que a pandemia, enfim, começa a dar algum sinal, pelo menos na Europa, de arrefecimento, um certo alívio, né? Essa curva de contágio começa a ceder. E veja, a nossa bolsa disparou. A nossa bolsa subiu, tendo como referência o índice Bovespa mais de 7,5% agora. Voltou a ultrapassar os 75 mil pontos e agora opera perto de 75 mil pontos, aos 74.781 pontos. Portanto, há algum alívio no mercado internacional. Não há ações negociadas na Bolsa Brasileira em queda neste momento. Todos os papéis vêm em alta, papéis da Petrobras, apesar de alguma queda no preço do petróleo ainda hoje, há alta para os papéis da Petrobras, alta para diferentes empresas na Bolsa, só números que a gente diz tela verde nos painéis que acompanham a evolução dos negócios. Portanto, há recuperação na Bolsa e uma queda no dólar. Isso é uma boa notícia? É. Aliás, uma outra boa notícia é que o mercado passa a ver uma contração do PIB de mais de 1% no Brasil. Portanto, há a expectativa até de que a taxa básica de juros vá continuar em queda e deve chegar este ano a 3,25%. Ou seja, mais uma baixa para a taxa Selic, é o que sinaliza, por exemplo, a pesquisa Focus do Banco Central. Portanto, há alguma sinalização de dinheiro mais barato lá na frente, é o que se espera, tendo o Selic em baixa. Mesmo com alguma movimentação de alta em um ou outro financiamento bancário, o fato é que nós temos perspectiva de Selic em baixa. Um levantamento semanal feito pelo Banco Central mostrou que a expectativa de queda na nossa economia é de um PIB em baixa de 1,18%. Considerando queda de PIB em outros países, até que essa queda não é tão acentuada, poderia ser mais acentuada. Há pessimistas no mercado? Há. O Banco Itaú estima que nós podemos hoje ter uma queda de até 6,4% no nosso PIB. É uma expectativa muito pessimista. Ela varia, no entanto, de -1% a -6,4%. Mas entre notícias negativas que vêm como resultado dessa crise causada pela pandemia, o fato é que algumas notícias também são positivas. Tome nota, as vendas de máquinas agrícolas no Brasil aumentaram 10% em março. A informação é da Anfávia, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e foram divulgados nesta segunda-feira. E mostram as vendas de mais de 4.100 unidades de equipamentos agrícolas e rodoviários durante o mês de março, o que significa uma alta de 10% nas vendas. As exportações de equipamentos, tanto de máquinas agrícolas como rodoviárias, somaram aí 980 unidades, com queda, lógico, de quase 12% no ano. Mas não deixa de ser um avanço de 20% em comparação com fevereiro. Portanto, as vendas de máquinas agrícolas e equipamentos rodoviários aumentaram em março, o que é pelo menos uma boa notícia, um avanço, né? A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias no país somou, no total, 4.100 unidades em março, lógico, uma queda de 7,7%. Na comparação com fevereiro, houve aumento, vamos lembrar, na produção de máquinas de quase 15%, dados da Anfávia. Então, entre notícias ruins e acomodação de mercado em números negativos, Fabiano, o que nós temos é alguma notícia positiva de recuperação em um ou outro setor que continua negociando, continua operando, tentando, de alguma maneira, enfrentar essa problemática toda que hoje o mundo vive. Bom, é uma segunda-feira de certo alívio, é esperar que esse alívio continue nos próximos dias e que haja uma recuperação em todo o mercado financeiro internacional. Dólar tende a terminar hoje em baixa, lógico, ainda em níveis muito altos para o que se esperava no Brasil nessa época do ano. Agora, a expectativa é de acomodação em níveis melhores a partir das informações desta segunda-feira. Se vai durar por muito tempo, é esperar para conferir. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga. Uma boa tarde a você.
Por aqui eu sigo falando agora de soja, você viu alguns elementos importantes, o mercado financeiro começa a esboçar reação, há uma situação melhor em relação ao coronavírus, isso em várias partes do mundo, os controles feitos surtiram o efeito ou estão surtindo efeito, há uma redução mesmo nos países mais afetados, como Itália e Espanha, o que é uma notícia para se comemorar. E a retomada, mesmo que aos poucos, da economia também, economia de maneira geral. Aqui para o Brasil, em relação à soja, a situação continua muito boa mesmo, sem alterações. Valores de negociação para a soja no Porto em R$ 102,00, coloca na tela. Veja só, Portos de Santos e Paranaguá, R$ 102,00. Informação da Grãos Corretora, valores não cedem, seguem firmes os preços para a soja. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar a respeito. Olha, notícia boa, quer ouvir? Olha só, no mês passado, de acordo com a Anfávia, houve recorde de vendas de máquinas agrícolas. Amigos, é o que eu vou falar daqui a pouco, mostrando que o agro não para. Vou para o intervalo e volto já. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar daquela situação, está até escrito ali no alto da tela, né? O agro não para. E não para mesmo. Olha só os dados que eu vou trazer agora da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostrando que no mês de março, olha só amigos, no mês de março de 2020, houve registro da venda de 4.100 máquinas agrícolas e rodoviárias das unidades industriais para as concessionárias. 4.100 máquinas agrícolas, em sua grande maioria, o que representa uma alta de 10% frente ao mês de fevereiro e uma alta ainda bem maior quando se compara com o mesmo período sazonal, portanto, março do ano passado. O que vale aqui, eu vou mostrar esses dados para vocês já, mas olha só, o que vale aqui é como que o agronegócio continua, não só no campo, mas através do campo, movimentando a indústria e o setor comercial. E eu acho que esse discurso de que o agro está fazendo e que mexe no campo, e que mexe na indústria, e que mexe no comércio e gera empregos em todas as áreas, precisa ser sempre reforçado e mostrado para quem não consegue compreender o setor e a sua importância. Vamos mostrar os números aqui, pode colocar na tela. Veja só que nós trazemos aqui venda de máquinas agrícolas e rodoviárias da indústria para as concessionárias em março, registrando 4.100 unidades. Olha só, comparado, olha aqui, esse dado é fantástico, né? Comparado ao mês de fevereiro, 46% de alta. Comparado a março de 2019, 10% de alta. Então, o que nós temos aqui na prática? Momento chamado março de 2020, ele é extremamente positivo quando olha para fevereiro? Mas se eu comparo ao mês de março de 2019, quando nós não tínhamos essa situação, infelizmente, ou felizmente a gente não tinha essa situação, mas infelizmente temos agora e mesmo assim o agronegócio segue tendo velocidade, gerando trabalho, gerando renda, tanto no campo quanto na cidade. Destaco agora um experimento muito interessante que está sendo realizado com fosfato natural e tem atingido bons resultados de campo. Quem nos traz as informações é a repórter Kylie Rodrigues. É em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que está sendo conduzida a pesquisa que visa avaliar o efeito de diferentes doses de fosfato natural de rocha. O experimento foi montado no final de 2019, conduzido por um consórcio de gramínea e leguminosa. A ideia é disponibilizar para o produtor rural uma tecnologia acessível, de baixo custo, onde o principal elemento é o fosfato. Isso aqui serve tanto para o agricultor familiar, que é o público da Agraer, o produtor de leite, como para o médio e para o grande produtor. Então, é um sistema muito econômico, onde a gente utiliza a leguminosa, é uma tecnologia já testada, avaliada e consagrada como fonte de nitrogênio, então a gente elimina a questão do nitrogênio. O fósforo, nós estamos utilizando aí, que está o poder inovador, a questão inovadora. O fósforo, a gente está testando o fosfato de rocha em diferentes dosagens para ver uma curva de resposta do trabalho do experimento.
Na área, o pesquisador explica que foram utilizados cálcio e magnésio, como calcário para fazer a correção do solo, pelo material ser de média a baixa exigência. Potássio e gesso agrícola também foram utilizados. Análises estão sendo feitas constantemente pela equipe de pesquisadores. Pela primeira vez, os animais entraram na área para fazer o rebaixamento da pastagem. A altura indicada é que a gramínea fica em torno de 20 centímetros de altura. A partir da rebrota, a equipe da Graer estará fazendo cortes com alturas de 35 a 40 centímetros de avaliação para medir a produção de matéria verde nas águas e na seca. Vamos fazer também a análise biológica do solo, para a gente avaliar como é um produto natural, a atividade biológica do solo, a matéria orgânica do solo vai influenciar grandemente nessa resposta. Então a gente também está fazendo essa análise biológica para ver como é que está se comportando, como é que está a atividade do solo, para ver a reação dele. A área total do experimento é de 3.000 metros quadrados. O material utilizado é o piatã e estilosantes. A ideia é que em até 5 anos já se tenha os resultados da pesquisa, que serão divulgados por meio de boletins. A gente imagina que no final desse trabalho a gente possa estar indicando qual que é a melhor resposta, qual que é a melhor dosagem que a gente pode estar usando do fosfato natural de rocha nesse consórcio de gramínea leguminosa, ou seja, com que dosagens, seja ela com 0, 200, 300, 500, 1000, 2000, enfim, qual vai ser a dosagem que a gente pode estar indicando para que a gente tenha um melhor valor nutricional, para que a gente tenha uma melhor resposta de produção, uma melhor resposta econômica e uma melhor atividade biológica também do solo. Os trabalhos já mensuraram que a tecnologia é recomendada na utilização de áreas degradadas, problema enfrentado em várias regiões brasileiras. A pesquisa sozinha não avança, as parcerias entre instituições públicas e privadas por aqui fazem a diferença. Temos a participação da empresa Eden, que está produzindo hoje o fosfato de rocha, que está financiando a parte de recurso financeiro do projeto. Nós temos colegas aqui dentro que são mais especialistas nessa parte do silvopastoril, na parte da produção, que estão prestando colaboração também no projeto. Nós temos especialistas na área de solos aqui dentro da Graer, que junto com a universidade, a UEMS lá de aqui da UAN, o professor está dando uma grande colaboração nos trabalhos aqui dentro. Além disso, nós temos também os pesquisadores da Embrapa, que também estão nos auxiliando aqui nos trabalhos. Além dos nossos servidores aqui da Graer, nós temos, cabe lembrar aqui, os reeducandos do sistema prisional, que eles têm prestado, através do convênio com o governo do estado, um grande trabalho aqui dentro, nos auxiliando com mão de obra para ser possível a realização desses trabalhos que vocês estão vendo aqui hoje. Aqui nós estamos associando uma gramínea com uma leguminosa. Você tem uma fixação de nitrogênio, basicamente pela leguminosa. Você tem a forragem, que é o volume de pasto pela gramínea. E com isso você consegue produzir carne, produzir leite a um custo muito barato. Ou seja, retorna para o produtor brasileiro, em termos no aspecto econômico. Então, o Brasil é um país que gerou tanta tecnologia tropical, mas nós temos milhões de produtores rurais que não têm acesso a ela. Por isso que aqui no Canal do Boi nós sempre estamos prestigiando isso, mostrando isso. Para quê? Para que ele veja um caso de sucesso. Isso aqui tem 90 dias, 100 e poucos dias plantado. Você vê o vigor. No Brasil, a cada ano, cerca de 1,5 milhão de hectares de pastagens são transformadas em áreas de agricultura. A tecnologia do experimento poderá ser utilizada na atividade. Ele planta uma leguminosa, planta uma gramínea, pastoreia, bota o gado dele e no ano seguinte ele tem uma cama excepcional para ele fazer plantio direto, ou seja, tem palhada e já tem um volume de matéria orgânica muito significativo embaixo da terra, com as raízes dessa braquiária, ou seja, é uma tecnologia que vem de encontro àquilo que se prega, ou seja, a sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, é um custo razoável, factível. Do ponto de vista de meio ambiente, você transforma uma área degradada numa área produtiva. E do ponto de vista social, você gera emprego, gera renda e gera alimentos.
De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E a seguir no Agricultura BR, nós temos a participação do professor Marcos Fava Neves, que fala sobre a importância da sanidade das pessoas aqui no Brasil e a retomada das atividades econômicas. Vou trazer também uma entrevista exclusiva que eu fiz com um empresário que está em Londres, um empresário brasileiro, ítalo-brasileiro, trabalha aí com grandes atividades, principalmente voltadas no futebol. Teve o problema do coronavírus, mas se curou. Então, algo que você não vê na televisão por aí, daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já. E o governo federal brasileiro tem se mostrado enganjado em combater os efeitos do coronavírus na sanidade da população nacional e também defende a retomada das atividades econômicas dentro daquilo que pode ser feito em todo o país. Esse posicionamento do governo federal tem sido polêmico para algumas pessoas. Para falar um pouco a respeito deste assunto, sobre a importância de defender a população, mas não parar as atividades econômicas, nós perguntamos ao professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, se as medidas tomadas, se a atuação tem sido positiva aqui no Brasil. O governo federal adotou o que estava na mesa, né, para que ele pudesse tentar acertar nesse momento aí de crise, né, um momento com experiências de outros países apenas, um momento onde as informações muitas vezes chegam desencontradas. Então eu acho que para isso tinha que ter mesmo essa política de isolamento das pessoas para tentar conter o avanço aí do vírus, né? E essa política aparentemente vem dando resultados. E soma-se a essa política uma que eu vi pouco, né, naquele gráfico que a gente está acostumado a ver de postergar a curva, que é levantar a régua de atendimento. E eu acho que o Brasil está indo bem nessa área também, de levantar a possibilidade de leitos e de atendimentos. E eu acho que já está na hora de começar a flexibilizar para algumas atividades de menor risco. Nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus aí durante muito tempo, então eu acho que tem que ensinar a população e começar a abrir alguns pontos comerciais, industriais, respeitados os riscos e as regras, que quem dá as regras agora é o vírus, né? Nós temos que nos adaptar a essas regras aí, mas a economia precisa voltar a funcionar com segurança, devagarzinho, mas para que as pessoas entendam aí que tem um caminho pela frente. E olha, nós aqui do canal do Boi Agora vamos trazer em destaque informações do que vem acontecendo pelo mundo. É inegável que há uma crise gerada pelo coronavírus que tem impactado as sociedades, as pessoas e a economia. Nós vamos conversar agora com Fabian Tadiello. Ele é empresário, ele mora lá em Londres, está vendo essas coisas muito de perto. E nós quisemos fazer algumas perguntas para ele, para saber como que essa população, que já está sentindo esses impactos há mais tempo que o Brasil, como que eles têm conseguido passar por esse período. Fabian, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E o que eu quero saber é o seguinte, o que você está vendo aí em Londres, como que as pessoas têm reagido, como que essa situação tem impactado a vida de vocês, coisas que vocês precisam em supermercado, como é que isso tem funcionado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, ouvintes do canal do Boi, um prazer estar com vocês. Eu moro em Londres já há 5 anos e hoje estamos vivendo uma situação que a gente nunca imaginou, né? Essa do distanciamento social, que é a forma como o governo chamou. Londres é uma cidade com 10 milhões de pessoas e, infelizmente, por causa desse vírus, a rotina das pessoas está bem diferente, né? Hoje, aqui, a Inglaterra é um dos países na Europa que demorou mais para tomar essa medida mais agressiva de isolamento, um pouco do que o presidente no Brasil tentou fazer também. E ela mostra, aqui a gente está um pouco à frente, a onda, vamos dizer que a Europa é a segunda onda, a curva da Inglaterra não é como a curva da Itália e da Espanha. Hoje eu estou olhando os números atualizados, foram 3 mil mortes aqui, para mais de 170 mil pessoas testadas, e dessas que foram testadas, 33 mil deram positivo, né? Então está dando um
não vamos falar em estatística, porque se é um parente nosso, daqui a pouco a estatística não vale nada, mas os números são baixos, não está ainda parecido com a Itália e com a Espanha, que são os casos que a gente vê mais na mídia brasileira. Mas para a gente muda no momento que fecha restaurantes, bares, toda a vida social, ela praticamente está encerrada, confinada, né? Então, a gente vê que tem pessoas pela rua, as pessoas saem para fazer um exercício, saem com o seu filho, com o seu cachorro, os mercados, peixaria, açougue, a feira continua aberto. O governo recomendou às pessoas a terem uma vida local, que é ficar dentro do seu bairro, onde tem todas as necessidades básicas, mas os supermercados estão ok, as gôndolas estão cheias, não tem problema nenhum, tem gente pela rua, não é o lockdown total, que a pessoa não pode sair, como em outros países, mas alterou bastante, Fabiano, alterou bastante, e a gente está aguardando, porque ninguém sabe agora quais são os próximos passos, né? Esse lockdown que você fala é algo bastante ruim para as pessoas. Hoje mesmo você esteve em supermercados, né? Como é que estava a situação de abastecimento aí em Londres, Fabian? Aqui na Inglaterra está ok. Há 2 semanas atrás houve uma corrida aos supermercados, porque o pânico tomou conta, e me parece que isso pode ter acontecido em alguns lugares do Brasil também. Então, acabou o papel higiênico, acabou produtos de limpeza, massa, arroz, tudo que dá para estocar, as pessoas estocaram. E passadas essas 2 semanas, parece, o que a gente percebe, hoje eu fui em 3 supermercados pela manhã, é que a vida pouco a pouco começa a voltar ao normal, e as pessoas entendem que existe o risco da doença, porém não é algo que vai chegar dizimando a população. Então, a população, pouco a pouco, eu moro em frente a um parque, cada dia o parque passa a ter mais gente, mais pessoas. É claro que existe um patrulhamento da polícia e alguns órgãos que foram criados agora para essa crise para orientar. Então, o que existe são núcleos de família, pessoas que moram juntos, ficam juntos. Não existe agrupamento de pessoas, de grupos familiares diferentes, né? Então, é isso que está acontecendo, mas o mercado, o abastecimento está normal, açougue, todos esses mini mercados, a feira com bastante fruta, então está tudo normal, tudo normalizado. E é interessante conversar com o Fábio, não só por ele estar em Londres, e é uma cidade que está vivendo essa situação há mais tempo que o Brasil, é uma das grandes capitais do mundo, europeia, e próxima ali a Itália, Espanha, onde a crise é muito grave e é uma realidade totalmente diferente, mas o Fábio testou positivo para coronavírus. Fábio, como é que foi isso, como é que foi essa experiência, como é que você passou por esse momento? Eu fui ninguém sabe, é difícil saber ao certo onde que fomos contaminados, né? Mas eu fui a um jogo de futebol, onde tinha no dia 11 de março, então há 3 semanas atrás, e tinham lá 50 mil pessoas. Fui de trem na cidade de Liverpool, que eram 2 horas daqui, o trem fechado, bastante gente, contra um time da Espanha, que era um país que já a infecção já estava um pouco mais avançada. Então eu acredito que foi nessa ocasião. Acredito, a gente nunca imagina que vai acontecer conosco, é aquele primeiro pensamento, só que quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a ter os sintomas, né? Eu comecei a sentir um cansaço em 2 dias seguidos, e achei que era algo normal, da viagem, alguma coisa assim, e encarei aqueles dias normalmente, academia, mercado, trabalho, tudo normal, porque aqui não estava fechado ainda o país. E no sábado, à noite, uma febre muito forte, 39 graus de febre, muita dor de cabeça, e de novo aquela negação. Falei, deve ser uma sinusite, deve ser algo assim. Domingo, febre, cansaço, dor no corpo, começaram a ser o checklist completo do corona, tosse também. Eu falei, opa, isso aqui tá com todo jeito de ser o corona, né? Aqui o sistema de saúde ele é dividido por bairros, então dependendo onde tu mora, tu tem um médico que ele é o teu, vamos dizer, o clínico geral, que ele tem teus dados, então é a pessoa que tu deve primeiro entrar em contato. Eu entrei em contato com ele, ele fez comigo um checklist dos sintomas, e ele falou, olha,
são grandes as chances de você estar contaminado por tudo que você está me relatando. Então, a orientação do sistema de saúde no momento, naquele momento, foi não venha para um hospital, porque se você estiver, você vai contaminar outras pessoas. E se você não estiver, são grandes as chances que você vai pegar. Então, a recomendação é fique em casa, repouso, hidratação, tome um paracetamol se a febre for muito forte, alimentação boa, hidratação e repouso. É isso. E se tiver problemas com a respiração, entre em contato conosco, senão é só monitorar. E assim eu fiquei esses 10 dias com febre toda noite, com esse cansaço no corpo, com dores no corpo, tosse, mas felizmente não tive esse problema respiratório, que é ao que tudo indica nesse momento, o que os estudos estão mostrando é o que ataque pode levar à morte. Então, fiquei esses 10 dias de repouso, entendi que estava com a doença. Ficamos monitorando a minha esposa também, para ver se ela poderia pegar ou não. Graças a Deus, ela não teve nenhum sintoma. E, passou o período, hoje estou 100%, saio já todo dia, vou no parque, caminho, está tudo bem. E no caso da minha esposa, muita gente pergunta, mas ela como não pegou? A gente acredita que ela já tenha pego em janeiro, porque o vírus já estava na Inglaterra em janeiro, assim como já estava no Brasil em janeiro também, né? Eu vi que o Ministério falou ontem. Ela pegou em janeiro, como nós não sabíamos que era o corona, nós imaginávamos que era uma gripe muito forte, eu estava em viagem, então a gente não se encontrou nesse período, e ela ficou em casa uma semana também de atestado, porque ela realmente não tinha condições de trabalhar. Tá certo, e é muito interessante, né, conversar com o Fábio, é um trabalho jornalístico de relevância, porque são poucos os lugares que, se você vai ler uma reportagem, vai ver uma reportagem no qual se trouxe alguém que se curou do coronavírus. Isso traz muita tranquilidade, traz bastante essa situação de um certo conforto para quem está no país, já que há um clima, Fábio, não sei se você consegue acompanhar o que está acontecendo no Brasil, mas há um clima, de certo modo, de pânico, mesmo em regiões do país onde você tem densidade demográfica baixa, como a região centro-oeste, região norte do país, onde as situações são muito distintas de quem está no sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ou Londres, como a cidade que você está. Sobre isso, Fabiano, eu realmente... O que eu estou vendo nesse momento, eu acompanho muito o Brasil, porque eu sou, sendo brasileiro, tendo família e residindo metade do ano no Brasil, eu acompanho. Acompanho aqui porque moro aqui também, tenho colegas na Itália e na Espanha, e familiares, então eu estou acompanhando um pouco de cada país, e realmente gosto muito do que o presidente da Suécia falou. A Suécia, para quem não sabe, ela está totalmente aberta, vida normal, porque eles acabaram de sair de um inverno, e o inverno na Suécia é escuridão durante 6 meses, então esse é o momento que eles vão sair, porque é a primavera, os dias são mais longos, e o presidente evitou medidas drásticas, e ele falou, povo da Suécia, por favor, vamos agir neste momento como adultos, sem pânico e sem criar falsos rumores. E pelo que eu vejo do Brasil, esse hoje é o grande problema do Brasil. É o pânico que se está criando e colocando na cabeça das pessoas, e a criação de rumores, de falsos rumores, né? Então, para mim, de fora, como brasileiro, olhando para o meu país, me parece que estão sendo tomadas medidas drásticas, já está certo, basta acompanhar o mapa do vírus, que o problema vão ser em grandes cidades, mas como ninguém sabe o que fazer nesse momento, estão tomando a mesma medida para todo mundo. E eu acredito que o próximo passo dos governos vai ser escalonar isso para cidades com uma densidade menor. Não serão necessárias medidas tão drásticas e agressivas como uma São Paulo, como um Rio de Janeiro, que é o teu ponto, e eu concordo, e acredito que a primeira coisa é tirar o pânico. A gente vai ver que o Brasil já passou por Zika, por dengue, vive com a criminalidade altíssima, acidentes de trânsito. Então o vírus ele é mais um risco, mas não é o maior dos riscos. Então vamos partir que primeiro vamos diminuir o pânico. Eu sou uma pessoa que tive, minha esposa teve, não é uma doença tão grave quanto estão desenhando,
E é verdade que vão morrer pessoas, mas como morrem pessoas de dengue no Brasil o ano inteiro, e eu aposto, inclusive, que vai morrer esse ano mais pessoas com dengue do que com o coronavírus. Tá certo. Fabian, quero agradecer a sua participação, foi ótimo o nosso bate-papo aqui, Campo Grande, Londres, essa conexão, e espero poder falar contigo em outras oportunidades. Prazer foi todo meu, Fabiano. Quando precisar de alguma ajuda, informação direto de Londres, da Europa, eu estou à disposição. Um forte abraço para ti e para todos os ouvintes do teu canal. Um grande abraço a você, obrigado pela participação.